Meu tema hoje pedido foi como a periodontite pode se relacionar a outras doenças, né? Meu nome é Ricardo Fischer, eu sou professor titular aqui de periodontia aqui da Faculdade de Odontologia da UERJ, sou diretor do Instituto de Odontologia da PUC-Rio e vice-presidente da SOBRAP, Sociedade Brasileira de Periodontia. Então, nós vamos falar então sobre como a periodontia pode se relacionar com outras doenças. Essa pergunta eu sempre gosto de fazer pode parecer provocativa, e é um pouco, óbvio. Nós somos profissionais da área de saúde, os dentistas são profissionais da área de saúde. Pode parecer idiota, mas isso, muitas vezes, as pessoas não nos veem como profissionais da área de saúde. É óbvio que nós somos, óbvio, você não tem nem dúvida. Mas nós, muitas vezes, não somos vistos como profissionais da área de saúde e, às vezes, culpa um pouco de nós mesmos, que não nos colocamos como profissionais da área de saúde. Então, se tudo isso é verdade, que a gente vai discutir a partir de agora, é mais forte a evidência de que o dentista é profissional da saúde. Ele é, independente de qualquer coisa. Mas isso tudo que a gente vai discutir a partir de agora reforça a importância do dentista como profissional da área de saúde. Então, diagnosticando ou definindo periodontite. Então, o que é periodontite? É uma doença inflamatória crônica de origem infecciosa. E isso é uma coisa que toda a classe médica compreende muito bem. Doença inflamatória crônica. Quando eu tenho uma doença inflamatória crônica e outras doenças são doenças inflamatórias crônicas, como diabetes tipo 2, doenças relacionadas à aterosclerose, como elas são doenças crônicas, inflamatórias crônicas, a periodontite, sendo uma doença inflamatória crônica, teria a possibilidade de ter uma relação com essas outras doenças. Tá? Então, esse é um ponto-chave. Doença inflamatória crônica de origem infecciosa. Eu preciso de bactérias, mas o que destrói o hospedeiro, o que destrói o osso, destrói o tecido conjuntivo é a inflamação crônica. E aí existe e aí aqui vocês podem ver alguns tipos de periodontite ali, uma mais chamativa, né? Você vê que tem muito cálculo, muito fator retentivo, então essa impressiona mais, mas ela teoricamente é uma doença mais fácil de ser tratada do que a de baixo, que é uma menina de 22 anos com uma periodontite já com a perda óssea muito acentuada, como a gente pode ver na radiografia abaixo. Então, além disso, então, nós temos alguns tipos de doença. Como eu falei anteriormente, doença periodontal, a periodontite ela tem uma perda de tecido conjuntivo e ela tem uma perda óssea. Foi feito um cálculo de qual seria a área de tecido conjuntivo exposta. Porque quando eu tenho uma bolsa periodontal e eu tenho sangramento, o sangramento acontece porque eu tenho exposição do tecido conjuntivo, ruptura do epitélio com exposição do tecido conjuntivo. Então foi feito um cálculo de quanto seria essa área de tecido conjuntivo exposta quando as pessoas que têm periodontite. E aí chegou-se esse cálculo de 8 a 20 centímetros quadrados, que equivale àquela ferida que vocês veem, né? Uma ferida na palma da mão do tamanho daquele tamanho. E isso não tem como não ser importante, uma ferida desse tamanho. Com dois agravantes, eu diria, que ela é banhada por saliva, ela é molhada porque ela é banhada ou por saliva ou por fluido gengival e cercada de bactérias. Então não tem como uma ferida desse tamanho não poder gerar algum problema em relação ao resto do corpo. Além disso, a doença inflamatória, é uma doença crônica não comunicável, a sexta doença inflamatória crônica mais comum, e ela tem uma alta prevalência. Ela tem uma prevalência de 50%, sendo que nas formas mais severas de 10 a 15%. Muito bem. E aqui nós temos aqueles dois casos que eu mostrei no slide anterior, né, mais detalhado. Vocês veem que na linha de cima é um paciente com uma doença mais chamativa, eu diria, né? Tem muito cálculo, muita placa. E a de baixo é uma menina de 22 anos que já tinha, a queixa dela foi essa mudança de posição dos dentes, mas quando você pega a panorâmica, você vê a quantidade de perda óssea que você já tem. É a chamada periodontite agressiva, né, na classificação anterior. Então, a periodontite aqui mais num desenho, quer dizer, a placa se acumulando ao longo, a placa e cálculo se acumulando na superfície do dente, rompendo o epitélio, e ali que eu falo que eu tenho tecido conjuntivo exposto, porque aquela ruptura do epitélio, e aí permite
a penetração de produtos bacterianos ou mediadores inflamatórios. E algumas bactérias, porfiromonas, Campylobacter e o A. Aqui mostrando, quer dizer, dentro da prevalência das condições orais pelo mundo, a periodontite severa é a sexta ranqueada. E quando a gente conta em que eles chamam de Disability Adjusted Life Years, quer dizer, os anos que a pessoa perderia de qualidade, de habilidade relacionada à periodontite. Em 1990, a periodontite estava em 90º lugar. Em 2010, ela já passa para a 77ª posição. Então, é uma doença que tem capacidade de trazer malefícios, problemas para as pessoas. Como é que a periodontite poderia interferir no resto, em outras partes do corpo? Como eu falei, periodontite é uma doença inflamatória crônica de origem infecciosa. Ou seja, ou ela vai ter uma influência pela infecção, ou pela inflamação, ou pelas duas. E aí a gente pode ver que, por exemplo, nesse slide, a gente pode ver a periodontite. Eu tenho as bactérias, os seus produtos, né, como lipopolissacarídeos, né, que vão cair na corrente sanguínea, promovendo uma inflamação de baixo grau. Proteína C reativa, interleucina 6, TNF-alfa, fatores de necrose tumoral-alvo, que são marcadores inflamatórios, e esses podem agir em cima do sistema cardiovascular, levando a alguns comprometimentos, como doença cardiovascular, em cima de pâncreas e fígado, aumentando a resistência à insulina, intolerância à glicose, tendo alguma repercussão na diabetes, e na placenta e no útero, levando a alguns desfechos adversos na gestação. Então, de uma maneira mais gráfica, por exemplo, então, primeiro ponto, eu tenho um biofilme, que é um desafio local microbiano inflamatório, acumulando ao longo da raiz. Essa inflamação promove a formação da bolsa, ou seja, perda de tecido conjuntivo e perda de osso. Essas bactérias criam um ambiente inflamatório local, que, com isso, citocinas, bactérias e seus produtos caem na corrente sanguínea e vão chegar ao fígado, onde eles vão promover uma chamada resposta de fase aguda, onde ela vai perpetuar a produção ou aumentar a produção de marcadores inflamatórios, especificamente, né, proteína C reativa, interleucina 6, que a gente vai discutir mais adiante sobre essas, quer dizer, e esses marcadores inflamatórios poderiam interagir na formação, agir na formação das placas de ateroma. Não só na formação, como na ruptura dessas placas. Porque placas de ateroma, muitos de nós vão ter. Quer dizer, o grande problema é se essa placa é estável ou não. Ela sendo estável, menos problema. O grande problema é se essa placa se tornar instável. E aí sim, eu posso ter algum derrame, algum acidente vascular cerebral, ou pode ter um infarto, né? E alguns marcadores que contribuem para essa ruptura de placa são interleucina 1 e interleucina 6, que estão muito presentes na periodontite. Então a periodontite ela pode estar interferindo não só na evolução do processo de aterosclerose, como na ruptura dessas placas de ateroma. Então, a formação de ateroma aumentada, a instabilidade da placa de ateroma pode aumentar o risco por infartos e AVCs. Muito bem. Agora, vamos ver um pouco mais adiante como é que uma infecção local, inflamação local, né, poderia ter alguma repercussão sistêmica. E aí são duas maneiras que a gente pode avaliar isso. Primeiro, se na doença os marcadores inflamatórios estão aumentados. E isso aí já tem estudos mostrando que interleucina 1, interleucina 6 estão aumentados na doença, ou seja, se eu fizer um exame de sangue de pessoas com periodontite, eu vou ver marcadores inflamatórios como a interleucina 1, interleucina 6 e a proteína C reativa. Então,
esses 3 marcadores estão aumentados quando eu tenho periodontite. E aí tem vários estudos, inclusive esses daqui são do Fábio, são feitos aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, então não tem muita dúvida, na doença eu aumento o marcador inflamatório, interleucina 1, 6, proteína C reativa. Qual seria uma outra maneira da gente avaliar que a periodontite poderia ter alguma repercussão no resto do corpo? Então, na doença eu aumento os marcadores, na saúde eu diminuo. Na saúde, eu diria, um tratamento, quer dizer, se na doença eu tenho marcador inflamatório, e se eu tratar essa periodontite, se os meus marcadores não vão diminuir. E acontece exatamente isso. Quando eu trato a periodontite, eu diminuo o marcador inflamatório. A proteína C reativa está diminuída. E aqui são todos esses estudos, são feitos todos aqui no Rio de Janeiro. Fábio Vidal, Suziane, Fábio, o André Caula, então todos esses são feitos aqui no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, essa flutuação, ou seja, na doença, eu aumento o marcador inflamatório. E quando eu trato, eu diminuo o marcador inflamatório, isso mostra bem essa dinâmica que pode estar interferindo no resto das outras doenças, de outras doenças. E aí, alguns estudos já mais antigos da Haratse, que ela pegou placas de ateroma da carótida e mostraram que nessas placas você tinha bactérias periodontais, AA, Porphyromonas gingivalis e Prevotella. Em outro estudo, 2 anos depois, mesma coisa, só que aquilo ainda acrescentou bacteroides forçados. Então, existe, quer dizer, na placas de ateroma com as bactérias periodontais. Não se sabe exatamente se essas bactérias tiveram uma ação local, porque muito bem, elas podem muito bem ter caído na corrente sanguínea, lógico, caíram na corrente sanguínea, e aí foram levadas pela corrente sanguínea e pararam em determinadas áreas onde tinha uma resistência, alguma área que estava bloqueando, que são as placas de ateroma. Não necessariamente elas tiveram ação local, mas elas estão ali. Alguns exemplos de como é que esses mecanismos podem acontecer. Então, o Mariano Sanz mostra que nas complicações da gravidez, eu teria micro-organismos e seus componentes atingiriam a unidade feto-placentária, via disseminação hematogênica, a partir da cavidade oral, onde estimularia uma resposta inflamatória com a elevação dos marcadores que contribuiriam para as complicações da gravidez. Uma outra via, o fusobactério nucleato, tem sido demonstrado no fluido amniótico e relacionado aos desfechos adversos da gestação. Ou seja, nós teríamos uma via inflamatória e uma via infecciosa. Na pneumonia nosocomial, que é uma outra situação que a periodontite pode influenciar bastante, e é uma doença grave, com grave risco de morte, a pneumonia nosocomial é aquela que acontece nos hospitais, em UTIs basicamente, após 48 horas de internação. E tem um alto risco de morte para esses pacientes. E uma das hipóteses é que as bactérias periodontais, a boca poderia servir de reservatório para a colonização das vias aéreas inferiores por conta da aspiração dessas bactérias que estão na cavidade bucal. E isso foi feito um estudo aqui, isso é feito no Fundão, esse estudo, onde eles pegaram pacientes com periodontite e pacientes saudáveis. Nos pacientes com periodontite, eles coletaram placa de pacientes nos sítios com periodontite e sítios saudáveis. Quer dizer, nos pacientes com periodontite, eles coletavam placa de sítios saudáveis e placa de sítios com periodontite. E comparavam com pacientes saudáveis. O que eles viram? Que bactérias patogênicas não orais foram detectadas em alta prevalência nos sítios com periodontite. E aí entram as bactérias que para nós na periodontite não teriam grande importância, como Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, para nós não tem grande problema, mas elas foram detectadas nos sítios com periodontite. E isso pode ser significativo, porque essas bactérias, uma vez presentes nos sítios com periodontite, num paciente internado em um UTI, ele pode muito bem aspirar essas bactérias e causar algum problema em termos de pneumonia nosocomial. Então, é como se os sítios periodontais fossem reservatórios dessas bactérias potencialmente patogênicas para pneumonia nosocomial, não especificamente para periodontite. Com relação ao Alzheimer, também existe uma plausibilidade, e aí, de novo, a gente tem a possibilidade de ser 2 vias inflamatórias
infecciosas. Tem uma via que é muito vista em animais, não é muito em humanos, mas eles falam da invasão do cérebro por bactérias periodontais do biofilme dental, basicamente Porphyromonas gingivalis e o AA, e seus produtos, através da corrente sanguínea, acelerando a neuroinflamação. Então, uma via infecciosa e uma segunda via inflamatória, que seriam as citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1, beta, 6, fator de necrose tumoral, proteína C reativa, alcançando o cérebro através da corrente sanguínea ou via neural local. Então, aqui nós teríamos as duas possibilidades. Uma outra possibilidade é em relação ao câncer coloretal. Isso é mais recente, isso apareceu em 2017 na revista Science. E eles falam, e aí como é que é aqui um exemplo clássico de como é que muitas vezes a periodontia, a odontologia não é levada muito a sério. Olha só, eles falam assim uma coisa: o Fusobacterium nucleatum pode colaborar para o crescimento e extensão do câncer coloretal e os antibióticos podem ajudar no tratamento. Perfeito. Fusobacterium nucleatum é uma bactéria extremamente comum na periodontite. Mas isso, e eu botei em azul exatamente para reforçar o que foi escrito no artigo. Eles falam assim, que é uma bactéria localizada no estômago e no intestino. E a boca? O Fusobacterium é uma das bactérias mais estudadas, mais comuns que tem na cavidade bucal em pacientes com periodontite. E aí eles falam que tratando com eritromicina, que não tem nenhum efeito sobre o Fusobacterium, ou o metronidazol, que tem um efeito sobre o nucleatum, então, o metronidazol reduziu o número total de bactérias, né, nos tumores, assim como o ritmo de crescimento e proliferação do tumor. E eles sugerem que o Fusobacterium pode ser um novo alvo para o tratamento do câncer coloretal, mas não falam da boca. E, como eu já disse, o Fusobacterium é uma das bactérias mais comuns que existem na cavidade bucal, especificamente na periodontite. Com relação ainda a outras evidências sobre esse mesmo tema, esses autores avaliando a colonização intestinal por bactérias de origem bucal, a colonização por bactérias de origem bucal foi correlacionada com alguns desfechos negativos na saúde dos pacientes, incluindo doença intestinal. Então, os achados sugerem que a cavidade oral pode servir de reservatório para potenciais bactérias patogênicas para o intestino, que podem acelerar a doença intestinal. Doença de Crohn, isso é mais recente, 2021, onde esses autores avaliaram o impacto da periodontite nas doenças inflamatórias crônicas. Então, a ideia era avaliar o potencial impacto da periodontite no microbioma oral e intestinal, 1 ano de acompanhamento. E o que eles viram é que o microbioma oral era similar ao intestinal, quando comparado a saudáveis, sugerindo que a colonização ectópica do intestino por bactérias orais está aumentada nesse paciente. Isso também, olha só, na doença de Crohn, o índice de atividade da doença de Crohn estava aumentada nos pacientes com periodontite, mas não alterada nos pacientes saudáveis periodontalmente. O que pode ser, imagina, o paciente com periodontite aumenta a chance de ter atividade da doença de Crohn. Então, esses foram alguns exemplos de como que as duas doenças, periodontite e outras doenças, podem se relacionar. E aí eu coloco, então, eu dividiria as doenças em 3 grupos. Né? Na realidade, o que eu quero dizer? Como essa inflamação crônica, que é a doença periodontal, ela influenciaria outras doenças. E aí eu colocaria um grupo 1, que seria as doenças coronarianas, as doenças relacionadas à aterosclerose, e aí eu incluiria doenças coronarianas, doenças renais crônicas, hipertensão e acidentes vasculares cerebrais. Um grupo 2, que seria relacionado às doenças do metabolismo, como diabetes, obesidade e síndrome metabólica. E um terceiro grupo, que aí é uma miscelânea: prematuridade, baixo peso, doenças pulmonares crônicas, úlceras gástricas, vários tipos de câncer, lúpus, artrite idiopática juvenil, doença inflamatória intestinal crônica, disfunção erétil, Alzheimer. Todas essas têm estudos feitos. Todas essas têm doenças. Talvez os 3 grandes grupos que a gente tem, que são mais antigos em termos de literatura, são doenças cardiovasculares, que vem final da década de 80, 1989, para ser mais preciso. O diabetes é um pouco mais antigo ainda. E a prematuridade de baixo peso, que também é final da década de 80, 87, 89,
com Offenbacher. A primeira pessoa que falou sobre doença cardiovascular foi um médico finlandês, em 1989, que é o Mattila. Ele falava que quem tinha um índice oral pior, e aí não era só a periodontite, ele colocava cárie e problemas endodônticos de doença periodontal, aumentava as chances da pessoa infartar. Tá? Então, todas essas tem estudos sobre isso. Né? Mas o grande desafio que a gente tem é esse aqui. Essa relação é casual ou causal. E aí esse é um grande problema. Esse é o desafio que nós temos, mostrar que essa relação da periodontite com outras doenças, ela é causal. Porque eu posso ter duas doenças acontecendo ao mesmo tempo e uma não tem nada a ver com a outra. E eu posso ter duas doenças acontecendo ao mesmo tempo e uma interfira ou aumente o risco da outra doença. Esse é o nosso desafio de mostrar se a periodontite é ou não fator de risco. E aí, como é que a gente vai avaliar isso? Existem alguns critérios, já de 1965, de Bradford Hill, que ele fala em algumas coisas. Primeiro, uma plausibilidade biológica. Isso não tem jeito. Qualquer tentativa de associação de uma doença com outra, eu tenho que fazer sentido biológico. Então, plausibilidade biológica. Força da associação, quer dizer, que isso não seja... eu acho aqui no Rio de Janeiro, depois não acho na Europa, sabe? Eu tenho que ter consistência, a força, quer dizer, as chances os odds ratio, as chances de aquilo acontecer, dele ser fator de risco, tem que ser altas. Então, força de associação, consistência é mais o achado se repetir em várias partes do mundo. Se existe uma coisa que é só no Brasil, talvez não seja tão importante. Não é que não seja tão importante, mas ela seja importante para o Brasil, não para o resto do mundo. A outra coisa, temporalidade. Essa é uma coisa mais difícil da gente avaliar, porque a temporalidade diria, primeiro começa uma doença e depois começa a outra. No caso, primeiro começa a doença periodontal e depois começaria a outra. E o gradiente biológico, que também é interessante, quer dizer, quanto mais severa a doença, mais chance eu tenho de ter essa associação. Isso é uma maneira de avaliar. Uma segunda maneira de avaliar, que é proposta por esse microbiologista dinamarquês, Slots, ele coloca 6 linhas de evidência para a gente poder dizer se existe uma associação entre essas doenças. Primeiro, é a plausibilidade biológica. A possível associação da doença periodontal e outra doença deve ser biologicamente plausível. Sempre vai ter uma plausibilidade biológica. Tem que fazer sentido biológico para que haja essa associação. Senão, esquece. Uma segunda linha de evidência seria os estudos retrospectivos, ou seja, a prevalência e a incidência da doença sistêmica devem ser significativamente maiores nos pacientes periodontais que nos indivíduos saudáveis. Isso é o que mais tem. Imagine eu pegar um grupo de infartados e um grupo de não infartados. Os infartados têm que ter mais periodontite. Um grupo de mães que tiveram bebês prematuros e um grupo de mães que não tiveram bebês prematuros. As mães que tiveram bebê prematuro têm que ter mais periodontite. Isso é o que tem mais estudos, são esses. O terceiro, que é muito na linha da temporalidade, é que aqueles critérios anteriores falavam, que o início da doença sistêmica deve ser posterior ao início da doença periodontal. Ou seja, isso não é tão simples de você fazer. Por quê? Eu teria que ter paciente com periodontite, paciente sem periodontite, sem nada de sistêmico. E eu observar se ao longo do tempo, os pacientes que tinham periodontite teriam mais chance de desenvolverem outras doenças, como infarto, derrames, doença renal crônica. Então, esse não é um estudo muito simples. Na gravidez isso é mais fácil, porque na gravidez a gente tem 9 problemas, a gente tem um desfecho. Então, na gravidez isso ainda é um pouco mais viável, mas em outras situações é mais difícil, porque são estudos muito longos e com um problema, caros, vão ser mais caros. Então, nem sempre a gente vai ter essa possibilidade. Não estou dizendo que não é para ter, mas é mais difícil, com certeza. A quarta, essa é um pouco difícil para a gente. A diminuição da periodontite deveria diminuir a incidência da doença sistêmica, é o efeito do tratamento, ou seja, eu vou tratar a periodontite e com isso eu vou diminuir a chance de eu infartar. Eu vou tratar a periodontite, com isso eu vou diminuir a chance de eu ter um bebê prematuro. Então, esse estudo nós não temos. E esse ainda é um calcanhar de Aquiles para a gente. E esse é o nosso desafio na periodontia, de mostrar
que o tratamento periodontal diminui o risco de outras doenças. O quinto, isso para nós é muito difícil, o micro-organismo da infecção médica deve ser o mesmo micro-organismo do oral do paciente. Não é tão simples, porque a periodontite tem várias bactérias que podem causar periodontite. Qual delas estaria em associação com a outra doença? Então, não é tão simples a gente fazer essa associação. E o sexto seriam modelos em animais que poderiam estudar assuntos alguns específicos. Então, são 6 linhas. Plausibilidade biológica, estudos retrospectivos, estudos prospectivos, efeito do tratamento, agente etiológico específico e estudos animais.